Hoje em dia, nós chegamos ao supermercado, pegamos nosso carrinho, olhamos uma lista e começamos a pegar 1 quilo de feijão, 1 litro de leite ou um papel higiênico que contém 30 metros de extensão em média. Mas nem sempre foi assim. Antigamente era bem diferente. E quando o governo imperial decidiu implantar as medidas que utilizamos hoje, ocorreu uma quebradeira geral. No século XIX, as medidas não eram como as que eu falei agora antes da vinheta de abertura, não. Se você quisesse comprar algo, teria que medir em cuia, cabaça, palmo, braça, jarda, polegada, passo. As pessoas dessa época aceitavam essas medidas de boas, mas elas nem sempre eram muito justas. Algum comerciante mais esperto fazia uso desses artifícios para enganar aqueles consumidores um pouco mais desavisados. Mas o governo imperial estava atento a isso. Primeiro feixe de lenha jogado na fogueira da revolta. Além disso, ocorria no Brasil imperial do século XIX uma grave crise econômica, causada pela queda nas vendas de açúcar e algodão. E isso atingiu em cheio as províncias do Nordeste, que eram as maiores produtoras desses produtos. Então, quando há uma crise, o que é que o governo faz? Em 18 de setembro de 1872, Dom Pedro II promulga um decreto imperial instituindo no Brasil o sistema métrico decimal francês de pesos e medidas, que é esse que utilizamos atualmente como quilo, litro e metro. Mas onde entra o aumento de impostos com essa promulgação? Naturalmente, existia uma grande diferença entre as antigas e as novas medidas, onde as novas consistiam em maiores quantidades. Por exemplo, 1 quilo de feijão tinha mais feijões que uma cuia de feijão. Mais quantidades, mais impostos agregados. Os próximos 2 anos seguiram com a população ignorando a nova lei. No entanto, o governo imperial aumentou o cerco e a fiscalização, onde quem fosse pego sem cumprir a nova lei poderia ser multado e passar até 30 dias preso. Além do mais, as vilas das províncias instituíram um novo imposto, chamado Imposto do Chão, onde o feirante que quisesse expor seus produtos para venda tinha que pagar uma taxa aos cofres da vila. As autoridades entendiam que, na prática, o espaço era público, motivando então a cobrança de 1 tostão por carga. As câmaras das vilas é quem alugava os pesos e medidas aos feirantes. Estes, por sua vez, repassavam esse custo ao consumidor, aumentando então o preço dos produtos. Segundo feixe de lenha jogado na fogueira da revolta. E para terminar de completar tudo, em 1874 foi instituída no Brasil a obrigatoriedade do serviço militar, pois o Brasil acabava de sair da Guerra do Paraguai e precisava recompor suas fileiras de novos soldados. Isso fez com que o descontentamento fosse geral, pois as províncias nordestinas eram abandonadas pelo governo imperial, que agora, além de aumentar impostos, queria levar os jovens rapazes nordestinos a integrar um exército de um imperador que não olhava muito para sua região. Ou seja, terceiro feixe de lenha jogado na fogueira da revolta, que dessa vez explodiu, queimando todo mundo com suas brasas. Foi aí que, em 31 de outubro de 1874, um vendedor de rapaduras chamado João Carga d'Água, morador da povoação de Fagundes, hoje uma cidade próxima a Campina Grande, na Paraíba, como vocês veem aí na imagem, conclamou todos os homens daquela pequena povoação a invadir o mercado e as feiras e quebrar todos os pesos e medidas que haviam lá. Estava então iniciada a revolta do quebra-quilos. Inicialmente o Império ignorou aquele acontecimento, achando que aquilo ia acabar por si só, mas estavam enganados. Em pouco tempo, as vilas ao redor de Fagundes começaram a aderir também àquela nova revolta, e a coisa começou a crescer. Em dias de feira, os revoltosos invadiam os mercados e as feiras, pegavam os pesos e medidas e os atiravam em rios e açudes da região, para que nunca mais fossem recuperados. Além disso, eles queimavam também os cartórios e os editais das vilas, a fim de excluir a lista dos novos soldados que estavam sendo convocados pelo Império. Também libertavam presos das cadeias
e distribuíam panfletos fazendo propaganda da revolta a fim de que mais pessoas aderissem ao movimento. Até a literatura de cordel foi utilizada pelos revoltosos para promover a revolta do quebra-quilos. Então, o governo reagiu enviando tropas, pois a esta altura, mais de 70 vilas de outras 3 províncias haviam aderido ao movimento. Províncias essas do Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco. No Rio Grande do Norte, 13 vilas aderiram à revolta do quebra-quilos. No Seridó foram 5, Acari, Currais Novos, Caicó, Florânia e Jardim do Seridó. Em Acari, por exemplo, o mercado foi invadido várias vezes e os pesos foram atirados no leito do rio Acauã, que passa ao lado da cidade. A violência chegou ao ponto de o delegado da vila, na época, ser ferido gravemente na cabeça por um tijolo de rapadura que foi atirado em sua direção. A repressão das tropas federais foi violenta. Diversos embates com muitas mortes aconteceram naqueles meses caóticos. Foram 3 meses de lutas, onde apenas em janeiro de 1875 a revolta foi finalmente reprimida e esfriada. Milhares de pessoas foram presas e enviadas às cadeias das capitais dessas províncias. E aí o governo fez uso de um artifício cruel. Eles vestiam os presos com um colete de couro e molhavam esse colete. Depois essas pessoas eram expostas ao sol e o couro, quando secava, ele encolhia, comprimindo o tórax daqueles presos e matando muitos por asfixia. O escritor paraibano José Américo de Almeida relatou isso em uma de suas obras quando disse: "Fizeram-se prisões em massa, velhos e moços, solteiros, casados e viúvos, todos acorrentados e alguns metidos em coletes de couro, eram remetidos para a capital. Alguns desses infelizes, cruelmente comprimidos e quase asfixiados, caíam sem sentidos pelas estradas, deitando sangue pela boca. Devido àquela violenta repressão, os revoltosos ficaram com medo e decidiram parar os ataques, pondo fim à revolta do quebra-quilos. Os quebra-quilos, que eram vistos pelas autoridades como, abre aspas, um bando de matutos armados de facas e cacetes, fecha aspas, preocuparam as elites imperiais, pois ali elas começaram a ver que o nordestino jamais iria aceitar sem revidar aquilo que ele considerava uma injustiça, pois dali a alguns anos estouraria a violentíssima Guerra de Canudos, por exemplo. Você que me assiste agora, quando for a um supermercado agora comprar 1 quilo, 1 litro ou 1 metro de alguma coisa, se lembre que por trás de algo tão corriqueiro dos nossos dias existe a fibra de um povo que jamais abaixa a cabeça para aquilo que entende que é uma injustiça. Se gostou, me segue no Instagram que está aparecendo aqui, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.